Oi, oi, gente! Professora Dani aqui para a gente seguir o nosso curso de redação do Enseja começando do zero. Na nossa última aula de planejamento, eu te falei que o texto dissertativo argumentativo para o Enseja, ele vai precisar ter 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos e a conclusão. Só que certamente, quando eu te falava isso, ou quando eu te falava como ler a proposta, como lidar com essa prova, você se perguntava, tá, Dani, mas na prática, como é que eu vou fazer isso? Pois bem, no final dessa aula, você vai saber exatamente como começar o seu texto. Porque nessa aula eu vou te mostrar como estruturar a sua introdução, nas próximas, como estruturar o seu desenvolvimento e, por fim, como estruturar a sua conclusão. E é importante que você saiba que tanto a introdução quanto o desenvolvimento, eles vão ter as mesmas características, tanto para a prova do Enseja do ensino fundamental, quanto da prova do Enseja do ensino médio. A única coisa que vai mudar que pode mudar, mas não necessariamente, é a sua conclusão, e a gente fala disso mais pra frente. E vamos lembrar que assim, ó, eu estou te falando de 4 parágrafos e você precisa marcar esses parágrafos. Lembra lá de na tua margem da folha medir mais ou menos 1 centímetro, um dedinho ali para dar um recuo, né? Dar um espacinho entre o início da folha e o início do parágrafo, para o teu corretor ver que ali de fato é um novo parágrafo e que quando você for passar da introdução para o desenvolvimento, você vai para a linha abaixo. Não é preciso pular linhas entre um parágrafo e outro. Basta apenas que você termine a introdução e vá para a linha abaixo. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, dá uma olhada no nosso e-book, porque lá a gente tem exemplos de texto e nesse texto você consegue ver a estruturação direitinha ali desses 4 parágrafos. Você vai perceber que quando a gente olha a folha de redação, nós temos ali 4 bloquinhos. Então não esqueça de marcar bem essa diferenciação dos 4 parágrafos, entre outras coisas, com um recuo ali no início da margem, com aquele espacinho que você precisa colocar entre a linhazinha da folha e o início da sua escrita, certo? Então vamos pensar primeiro nesse parágrafo de introdução. Como o nome dele já diz, você vai introduzir as suas ideias. Lembra que lá no seu planejamento eu te falei que você precisava definir 2 objetivos, um para o desenvolvimento 1, outro para o desenvolvimento 2. Mas você já vai apresentar esses objetivos lá na introdução, afinal, você vai introduzir o que vai falar. Você basicamente vai dizer para o corretor assim, olha, o que vem nesse texto é isso. Como é que você vai elaborar, então, essa apresentação, que é a introdução? A sua introdução vai precisar ter 3 elementos para ela ser considerada muito boa, muito completinha, certo? Que é um contexto ou uma contextualização, a apresentação do tema e a apresentação dos objetivos. Veja bem, essas 2 coisas nós já temos prontas, porque vamos lembrar, os objetivos são aqueles que você definiu lá no seu planejamento, como a gente já conversou. Eles vão precisar aparecer aqui, então, em algum momento da sua introdução. A apresentação do tema também já está pronta, porque o tema, como a gente já viu, ele vai aparecer lá no início da sua proposta de redação. Não aquele enunciado todo, mas lembra que eu te falei que tem uma parte grifada? Aquele é o tema, e ele vai precisar aparecer aqui com aquelas palavras ou com outras que mostrem o mesmo significado, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar nessa aula e nas próximas com aquele tema que era a organização do tempo e o uso das redes sociais. Então, você poderia falar redes sociais como internet, você poderia falar organização do tempo como organização das horas, não tem problema você mudar uma palavrinha ou outra. E também não tem problema se você usar as mesmas palavras. Eu até sugiro que na introdução você utilize as palavras muito parecidas ou até as mesmas que se encontram ali no tema. Então vejam, isso aqui já está pronto, né? Você já tem isso antes de começar a escrever o seu texto e eu já vou te mostrar no exemplo como eles vão aparecer. A questão é, para o seu texto ficar melhor ainda, ser melhor avaliado,
ter um desenvolvimento de ideias legais aí, mesmo na introdução, tenta não começar direto com o tema. Tenta antes contextualizar. Então, por exemplo, se esse nosso tema ele vai falar sobre as redes sociais, você pode começar falando de algo mais amplo, tá? Como a internet, por exemplo. O surgimento da internet, como a gente é dependente da internet em alguma forma, né? A gente pode lidar com essa relação mais ampla. Pensem na introdução como se ela fosse um triângulo ao contrário, assim, ó, algo mais amplo que vai afunilando e afunilando um pouquinho mais. Porque olha só, essa contextualização, como eu te disse, você pode falar só de redes sociais, só de internet, você pode falar que na sociedade contemporânea as pessoas não têm mais tempo, porque você está falando de algo mais amplo que o tema, ou só internet, ou só redes sociais, ou só tempo, algo mais amplo. Só que desses elementos mais amplos, você precisa tirar o tema. Então, daqui, você vai partir para o tema. E do tema, você vai trazer os dois objetivos, que são um recorte específico. Você não vai falar tudo sobre a relação entre tempo e redes sociais. Você vai fazer um recorte, que é o que vai ser apresentado aqui. Agora, esses são os 3 elementos que precisam ter. Vamos ver na prática, então, como esses elementos apareceriam numa introdução? Eu vou te mostrar um texto, agora a introdução, nas outras aulas eu te mostro o desenvolvimento e a conclusão dele. Esse texto ele foi apresentado pelo INEP, numa cartilha ali que eles trazem para os alunos do Enseja estudarem. Ele foi apresentado pelo INEP, que é quem faz a prova do Enseja, como um texto exemplar, ou seja, um texto que vocês podem se basear para escrever o texto de vocês. Obviamente, ele é um texto sobre um tema que já existiu, então vocês não vão repetir o que está ali, né? Pensando no conteúdo do texto, mas a forma, a estrutura, que é o que nós estamos vendo nessa e nas próximas aulas, você pode seguir a mesma estrutura que está ali, como eu vou te mostrar. Olha só essa introdução que está aparecendo aí na sua tela e também está no nosso e-book, tá? Eu tô aqui com o nosso e-book para ler junto com vocês. E olha ali a introdução, todos os elementos que nós falamos, como eles aparecem. Olha aqui, a série Black Mirror, em um dos seus episódios, apresenta uma sociedade na qual as pessoas são vistas somente através de seus perfis nas redes sociais. Assim, elas dedicam todo o seu tempo para aperfeiçoar cada vez mais o seu desempenho virtual. Atualmente, no Brasil, a realidade não é tão diferente do mostrado da rede. Os brasileiros estão gastando muito tempo disponível navegando nas redes sociais. Essa prática excessiva atrapalha a relação do indivíduo com o mundo real e pode lhe trazer problemas de saúde. Veja que aqui, ó, como a gente tem as 3 partes bem definidas. Quando esse autor aqui, ele traz a série, tá vendo que ele ainda não entrou no tema especificamente? Porque ele não tá falando, lembra que o tema tem que ser o tema completo, né? Então, uso do tempo e redes sociais. Quando ele tá falando só das redes sociais a partir lá da série, dizendo que a série mostra o quanto a gente usa redes sociais, tá vendo que ele tá só contextualizando? Ele tá trazendo só um elemento ali do texto, ele tá só contextualizando e depois ele coloca o ponto final ali, ó, e depois, a partir do atualmente, vejam, atualmente no Brasil a realidade não é tão diferente da mostrada, os brasileiros estão gastando muito tempo disponível navegando nas redes sociais. Tá vendo que essa frase aí tá trazendo a apresentação do tema? Ele relacionou o tema com esse contexto. Então, a partir dali, ele trouxe esse recorte do tema dentro de um contexto. Ó, algo mais amplo, redes sociais, a série, vai especificando, trazendo ali o tema. E agora, olha como ele vai especificar mais ainda, ó. Essa prática excessiva atrapalha a relação do indivíduo com o mundo real e pode lhe trazer problemas de saúde. Vejam como eu tenho a apresentação de 2 objetivos. Vejam que se eu ler com muito cuidado, eu já sei que o primeiro desenvolvimento desse texto vai falar ali, ó, sobre a relação do indivíduo com o mundo real. Como as redes sociais, esse muito tempo nas redes sociais, atrapalha a relação com o mundo real. Esse é o primeiro objetivo desse texto, ou seja, o objetivo do primeiro parágrafo. E vejam que depois eu tenho trazer problemas de saúde. Então, o segundo desenvolvimento dele, eu já sei que vai ser sobre problemas de saúde. Então, tá vendo como ele trouxe o contexto, o tema, e depois ele
apresentou os 2 objetivos? Feito isso, agora ele vai pegar esses 2 objetivos e desenvolver. E vai fazer isso, obviamente, lá nos parágrafos de desenvolvimento, que a gente não vai falar aqui, que eu vou te falar na próxima aula, então, e eu te espero lá. Tchau, tchau!